Mateus 28, 18. Diz assim: Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pai, nós acabamos de ler, pedimos que o Teu Espírito Santo fale conosco através da Tua palavra, que nós sejamos ministrados e edificados no poderoso e precioso nome de Jesus. Assim nós oramos para a Tua glória. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, queridos, em nome de Jesus. Hoje eu estarei falando sobre toda criatura. Em Atos 1:8 ele diz: vocês serão minhas testemunhas, ser-me-eis testemunhas. Em Mateus capítulo 4, verso 19, Jesus disse: venham após mim, me sigam, e eu farei de vocês pescadores de pessoas. E em 2 Coríntios capítulo 5, verso 20, o apóstolo Paulo escrevendo, ele disse assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo suplicamos, reconcilie-se com Deus. Então Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo, e como embaixadores de Cristo, nós somos representantes do seu reino, amém? E nós estamos fazendo um apelo, através de nossas vidas, através daquilo que nós falamos, para as pessoas, para que elas possam se reconciliar com Deus. Então qual é o meu trabalho na família de Deus? O que eu faço? O que eu devo fazer na família de Deus? Eu preciso compartilhar o Evangelho de Cristo com outras pessoas. Eu preciso compartilhar as boas notícias do Evangelho de Cristo com outras pessoas. Agora, o que nós precisamos entender, queridos? Nós precisamos entender algumas coisas que a gente precisa relembrar para que a gente tenha esse trabalho efetuado com mais facilidade, com mais tranquilidade. Por quê? Porque a gente às vezes fica com temor, alguns medos que a gente precisa vencer. E o que a gente precisa lembrar? Primeira coisa que a gente precisa lembrar: todas as pessoas que você conhece precisam de vida eterna. Amém? Todas as pessoas que você conhece precisam de vida eterna. Não existe uma pessoa que você conheça que não necessite, que não precise dessa vida eterna. A Bíblia nos fala em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. A Bíblia diz assim: ele, se referindo a Deus, fez tudo apropriado a seu tempo, e também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. A Bíblia diz que Deus, o próprio Deus, colocou no coração humano um anseio pela eternidade. O homem anseia pela eternidade. O homem tem sede de eternidade. O homem tem sede de imortalidade. E isso só é possível em Cristo Jesus, só é possível no Senhor. Então, ninguém que você conhece, não existe uma pessoa que você conheça que não necessite de vida eterna, que não precise da vida eterna. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 15, na tradução, na versão A Mensagem, dizendo assim: ele inclui todos em sua morte, para que cada um também fosse incluído em sua vida, uma vida ressurreta, incomparavelmente melhor do que qualquer outra já vista, já vivida. Uma vida ressurreta, né? A vida da ressurreição, que é incomparavelmente melhor do que qualquer outra vida já vivida. E a Bíblia também nos diz em João capítulo 10, versículo 10: eu vim para que eles tenham uma vida verdadeira e eterna, uma vida melhor e mais rica do que qualquer outra que tenham sonhado. João 10:10 na versão A Mensagem: eu vim para que vocês tenham vida, uma vida verdadeira e uma vida eterna, uma vida melhor e mais rica do que qualquer outra que vocês tenham sonhado. Então Deus tem essa vida para todo ser humano. Essa vida eterna que não é somente viver para sempre, mas essa vida eterna que é uma qualidade de vida, a qualidade de vida de Deus, uma qualidade de vida que Deus tem para cada um daqueles que creem em seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Então todas as pessoas que você conhece, incluindo você mesmo, precisam de vida eterna. E essa vida eterna só é possível em Jesus. Então é a primeira coisa que você tem que lembrar para te encorajar a compartilhar as boas novas com outras pessoas. Outra coisa que você precisa lembrar: todo ser humano tem em seu coração
questionamentos. Todo ser humano tem em seu coração dúvidas, questões a respeito de muitas coisas, principalmente a respeito da vida. Há muitas questões, há muitos questionamentos no coração humano. A Bíblia diz em Eclesiastes 3:11, nenhum de nós nunca pode entender completamente tudo o que Deus tem feito, mas Ele colocou questões em nossos corações sobre o passado e sobre o futuro. Há questões no coração humano, questões com relação ao passado, questões com relação ao futuro, questões com relação à vida, questões com relação ao mistério da vida. E muitas dessas questões só tem a resposta em Deus, só tem a resposta em Jesus Cristo. Terceira coisa que você precisa lembrar, a maioria das pessoas não sabem exatamente em que acreditam. Muitas dessas pessoas estão vivendo uma confusão. Elas não têm certeza absolutamente da sua fé. Elas não têm certeza sobre o que acreditam. E algumas até chegam a dizer assim, todas as religiões levam o homem a Deus. Quem já ouviu essa expressão? Todas as religiões levam o homem a Deus, né? Ou todos os caminhos, alguns dizem isso, todos os caminhos levam o homem a Deus. Por que elas dizem isso? Porque elas não têm certeza em quem creem, naquilo que creem. Elas não têm convicções firmes da sua própria fé. E muitas estão vivendo numa confusão interna. Mas o que a Bíblia nos fala? A Bíblia nos diz, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33, que o nosso Deus não é Deus de confusão, mas Ele é um Deus de paz. Ele não é Deus de confusão, Ele é um Deus de paz. E a Bíblia também nos diz em João 8,32, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então as pessoas, elas não sabem o que acreditam. Elas não têm convicções firmes, fortes, não é? Por isso você, com a convicção de fé que você tem, precisa compartilhar a sua esperança em Cristo para as pessoas. Quarta coisa que você precisa saber, todos podem ouvir o Evangelho. Todos podem ouvir as boas notícias através da sua vida. Amém? Se você tiver a chave certa para o coração dessas pessoas. E sabe qual é a chave para o coração dessas pessoas? As suas necessidades. Quando você está disposto a ouvir as necessidades das pessoas, quando você está disposto a ajudar as pessoas em suas necessidades, quando você está disposto a estar ao lado dessas pessoas nas suas necessidades, você encontra a chave que abre a porta do coração da pessoa. E aí fica muito mais fácil da pessoa ouvir o Evangelho, ouvir a boa notícia através da sua vida. O pastor David Yonshu, ele fala de uma experiência bem interessante, que um grupo de irmãs da sua igreja que tinham células, que tinham pequenos grupos, aquelas irmãs moravam em arranha-céus, em prédios muito altos, e você sabe que quem mora em prédio quase que não vê outro vizinho, não é verdade? Não vê, não tem contato, às vezes a pessoa mora ao lado, e ela nunca viu, não sabe quem é, não sabe se é idoso, se é jovem, se é um casal, né, novo, recém-casado, se é um casal que tem muitos anos de casamento, não conhece nada sobre a vida daquela pessoa, mesmo morando colado. E aí aquelas irmãs que eram líderes de pequenos grupos, líderes de células, elas tiveram uma ideia de servir, elas tiveram a ideia de ir para o elevador, obrigado, para o elevador daquele prédio e passar o dia, elas decidiam passar um dia da semana ali naquele elevador para servir. Então, à medida que as mulheres iam entrando naquele elevador, algumas com criança no colo, elas se ofereciam: eu posso ajudar você? Você está com criança, está com cestas, está com sacolas de mercadoria, de alimentos, eu posso ajudar você? Não, tudo bem, pode. E elas iam servindo, e ali subia com aquela mulher até o andar que ela morava, ajudava ela a chegar até a porta da sua casa, e ia comunicando, ia estabelecendo contato, e foi assim, servindo, que muitas daquelas mulheres que lideravam células ali na igreja do pastor David Yonshu, elas conseguiram ganhar pessoas para Jesus, porque através do serviço, através de entender a necessidade daquelas mulheres, e estar disposta a ajudar aquelas mulheres nas suas necessidades, elas encontraram a chave que abriu o coração daquelas mulheres para receber a mensagem do Evangelho. Porque às vezes você quer ganhar a pessoa para Jesus, mas é importante às vezes você ganhar a primeira pessoa para você, no sentido de você conquistar o coração da pessoa, porque quando você conquista o coração daquela pessoa, fica muito mais fácil de você semear a semente do Evangelho no coração daquela pessoa. E como é que você conquista o coração da pessoa? A maioria das vezes através de você estar disposto a suprir, ajudar aquela pessoa a suprir uma necessidade que ela tem, seja ela emocional, espiritual, familiar, financeira, seja em que área for. E às vezes é somente ouvir.
Às vezes somente um ouvido ouvinte, um ouvido disposto a ouvir. Amém? Então qualquer pessoa se torna mais fácil de ouvir o Evangelho quando você está disposto a encontrar a chave certa para aquele coração. Diga amém se você está entendendo. A quinta coisa que você precisa entender é que muitas pessoas, ou a maioria das pessoas, tem muitas desculpas, mas nós temos coragem em Cristo Jesus. Amém? Nós temos coragem em Cristo Jesus. Embora haja muitas desculpas, as pessoas dão muitas desculpas com relação ao Evangelho, com relação a não crer em Jesus, com relação a não buscarem a Deus, mas você tem a coragem do Espírito Santo, o Espírito de Deus habita em você. Diga para a pessoa que está ao seu lado, o Espírito de Deus habita em você, o Espírito do Senhor está em você. O que a Bíblia nos fala? Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 e 8, obrigado filho. Em 2 Timóteo 1, 7 e 8 diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhem do testemunho do Senhor. Olha só, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 e 8. Deus não nos deu espírito de covardia, ou seja, de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhem do testemunho do Senhor. Não se envergonhe, não tenha vergonha de testemunhar de Jesus. Não tenha vergonha de testemunhar do Senhor. O apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo de número 1, versículo 16, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não tenho vergonha do Evangelho, eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Como é que você vai se envergonhar do Evangelho? Jesus disse que aquele que se envergonhar dele aqui na terra, ele também se envergonhará dessa pessoa nos céus, diante do Pai, diante dos anjos. Nós não podemos ter vergonha do Evangelho de Jesus, nós não podemos ter vergonha de Jesus, pelo contrário, deve ser para nós a nossa maior honra, deve ser para nós o nosso maior privilégio, um prazer servir ao Senhor, e um privilégio extraordinário compartilhar a nossa fé, a nossa esperança em Cristo Jesus para outras pessoas, aquelas que estão próximas de nós. Amém? Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Então, embora as pessoas tenham muitas desculpas, Deus colocou em você um espírito de ousadia, um espírito de coragem, um espírito de destemor, para que com graça e sabedoria você possa alcançar as pessoas com o Evangelho de Jesus. Jesus falando para os seus discípulos, em Lucas capítulo 21, versículo 13 a 15, e o contexto ele fala que os discípulos seriam perseguidos e seriam levados até mesmo à presença de reis e de governadores para dar testemunho de Jesus. E Jesus fala assim para eles, ele diz assim, olha, isso será uma oportunidade de dar testemunho. Quando vocês forem levados à presença de reis e de governadores, será para vocês uma oportunidade de dar testemunho, uma oportunidade de testemunhar a meu respeito, acerca do meu nome, acerca do meu Evangelho. E aí Jesus diz mais, mas convençam-se de uma vez de que vocês não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavra e sabedoria a que nenhum de seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Ele está dizendo, eu vou lhes dar palavra e sabedoria, que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês não precisam se preocupar com aquilo que vocês dirão, vocês não precisam se preocupar com o que vai sair da sua boca. O Espírito Santo vai colocar a palavra. Quando você for testemunhar, o Espírito Santo vai colocar a palavra na sua boca, para que você possa falar com ousadia do Evangelho de Jesus Cristo para as pessoas que estão ao teu redor, para as pessoas que estão próximas a você. Diga amém se você está entendendo. Você precisa ser um instrumento de Deus, porque muitas pessoas precisam ouvir o Evangelho de Cristo, e algumas dessas pessoas só terão acesso ao Evangelho através da sua vida. Você conhece pessoas que ninguém mais conhece, você tem acesso a pessoas que ninguém mais tem, e você é o canal, é o instrumento de Deus para fazer isso. A Bíblia nos fala então, como é que nós podemos compartilhar nossa esperança em Cristo? De que maneira eu posso compartilhar a minha esperança em Cristo com outras pessoas? Primeira coisa, através do meu bom testemunho, através do meu bom exemplo. Diga amém. O seu exemplo, o seu testemunho, já é por si só um evangelismo.
O seu testemunho, o seu bom exemplo, queridos, já faz propaganda do Evangelho. Porque a maior propaganda do Evangelho que se pode fazer são vidas transformadas. Quando as pessoas olham para nós e vê que nós fomos transformados pelo Evangelho, vê que nós fomos libertos, o Senhor nos libertou de vícios, o Senhor nos libertou de maus hábitos, o Senhor nos libertou de maus costumes, o Senhor nos libertou de escravidão do pecado, da escravidão da morte, da escravidão do medo. Quando as pessoas veem a transformação de Jesus em nossas vidas, veem quem nós éramos e quem nós somos agora em Cristo Jesus, isso é um evangelismo poderoso. Isso comunica mais do que as nossas palavras. Então a nossa vida transformada pelo poder de Deus, pelo Evangelho de Cristo, já é um testemunho. Então como eu posso evangelizar? Como é que eu posso compartilhar a minha esperança para outros? Primeiro através do nosso testemunho. Olha o que a Bíblia diz. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 12. 1 Pedro 2,12 diz assim: vivam uma vida exemplar entre os descrentes. Vivam uma vida exemplar entre os descrentes, para que o comportamento de vocês refute o preconceito deles. Então, eles serão conquistados para o lado de Deus e estarão lá para participar da festa quando Ele vier. 1 Pedro capítulo 2, versículo 12, a mensagem. Então, olha o que está dizendo, queridos: vivam uma vida exemplar entre os não crentes. Vivam uma vida exemplar entre os não crentes, os descrentes, para que o comportamento de vocês refute o preconceito deles. Então eles serão conquistados para Deus. Eles serão conquistados para Deus. E ele diz mais: e eles estarão lá para participar da festa quando Ele vier, quando Jesus vier. Eles serão conquistados para Deus através do seu testemunho. Eles serão conquistados para Deus através do seu exemplo. Eles serão conquistados para Deus através da sua vida transformada. Deixa o Evangelho de Jesus Cristo transformar a sua própria vida. Deixa o Evangelho de Jesus mudar você de dentro para fora. Que o Evangelho lhe transforme, que o Evangelho lhe mude. E à medida que o Evangelho de Cristo está mudando você, o que está acontecendo? A sua vida transformada está sendo um testemunho para as pessoas. Está atraindo pessoas para Cristo Jesus. Diga amém. Segunda coisa, segunda maneira de você compartilhar a esperança em Cristo: prepare-se para falar da sua esperança com mansidão e respeito. Prepare-se para falar da sua esperança com mansidão e com respeito. Existem pessoas que querem evangelizar, mas elas são grosseiras, elas são estúpidas, elas querem que as pessoas recebam a sua fé goela abaixo. E não pode ser assim. A Bíblia diz que nós precisamos ser respeitosos para com as pessoas. Mesmo que a gente não concorde com o seu comportamento, com o comportamento delas, mas nós precisamos ter respeito para com as pessoas. Primeiro, respeitar, porque todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ainda que ele esteja com essa imagem e semelhança deformada por conta de uma vida no pecado, mas nós precisamos respeitar o ser humano. E aí a Bíblia diz assim, em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15 e 16: estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito. Olha o que ele está dizendo. Vocês precisam estar preparados. Vocês precisam se preparar. Preparar-se para quê? Para responder a qualquer pessoa que pedir razão da sua esperança. Pessoas vão chegar para você, pedir a você que explique a razão da sua esperança em Cristo, que explique a razão da sua fé, que explique por que você é crente, que explique por que você se converteu a Jesus. E você precisa estar preparado para responder a estas pessoas qual é a esperança, qual é a razão da sua esperança em Cristo. Contudo, ele está dizendo aqui, contudo, vocês precisam fazer isso com mansidão e com respeito. Você não vai fazer isso, compartilhar o Evangelho, compartilhar a palavra, desrespeitando as pessoas. Tem pessoas que chegam a ser inconvenientes. Tem pessoas que ficam tentando evangelizar, mandando todo mundo para o inferno, dizendo: você vai para o inferno, você vai para o inferno, você vai para o inferno. E você tem que ter respeito com as pessoas. Você precisa evangelizar com sabedoria. Você precisa evangelizar com respeito. Jesus disse que comigo não ajunta, espalha. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Há muitas pessoas da sua família para serem conquistadas para Jesus.
E Deus lhe dará sabedoria e graça para que você conquiste essas pessoas. E a terceira forma de compartilhar as boas novas é através das suas amizades, através do seu círculo de relacionamento, através daquilo que nós chamamos de oikos, que a Bíblia chama de oikos, ou seja, o seu círculo de relacionamento. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 20, capítulo 12, versículo 26. Provérbios 12, 26 diz que o justo serve de guia para os seus amigos. O justo serve de guia para os seus amigos. Você está servindo de guia para os seus amigos? Você está conduzindo os seus amigos ou as pessoas da sua família, as pessoas do seu círculo de relacionamento para um bom caminho em Deus? Com o seu exemplo, com o seu testemunho, com a sua influência boa. Você está conduzindo essas pessoas em um caminho bom? Porque a Bíblia diz que o justo serve de guia para os seus amigos. A Bíblia nos fala que nós podemos evangelizar através da nossa amizade, através do nosso círculo de relacionamento. Não sei se você sabe, mas 70% das pessoas que hoje são do Evangelho, 70% das pessoas que se converteram a Cristo, 70% das pessoas que hoje estão em alguma igreja, vieram através de alguém que já estava lá, alguém que é parte do seu círculo de relacionamento. Um familiar, um amigo, um conhecido, um colega de trabalho, um colega de escola, ou seja, alguém que já lhe conhecia antes. Então 70% das pessoas que estão na igreja, 70% das pessoas que se converteram a Jesus, vieram através de alguém que já era conhecido dela. Alguém que fazia parte do seu ciclo de relacionamento, alguém que fazia parte da sua família, ou dos seus amigos, das suas amizades. Então observe o quanto a amizade é importante para evangelizar. É por isso que os novos convertidos ganham muito mais gente do que os crentes mais antigos. Você sabia disso? Os novos convertidos trazem mais gente para a igreja do que os veteranos na fé. Por que, pastor, que os novos convertidos trazem mais gente? Por uma razão simples. Porque os convertidos ainda têm muitos amigos que não são crentes. Eles ainda têm muitos amigos que não são crentes. E aí eles estão naquela paixão por Deus, naquela paixão pelas coisas de Deus, com aquele primeiro amor, como a Bíblia ensina, e eles começam a convidar: rapaz, vamos lá, é muito bom, vamos lá na minha célula comigo, vamos lá no culto comigo. E ele começa a falar, às vezes alguns até sem sabedoria, mas eles vão insistindo. Por quê? Porque o coração deles pulsa por um desejo de que aqueles que fazem parte do seu ciclo de relacionamento conheçam a Cristo tanto quanto eles conheceram. Amém? E olha o que a Bíblia diz. A Bíblia nos fala que Filipe, ele encontrou com Natanael, e ele trouxe Natanael para Jesus. Natanael era amigo de Filipe. Olha o que a Bíblia diz, João capítulo 1, versículo 45 a 46. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? E Filipe disse o quê? Venha e veja. Filipe convidou Natanael para vir ver, para vir provar de Jesus. Filipe era amigo de Natanael, e Filipe fez o quê? Trouxe Natanael a Jesus. A Bíblia nos fala mais de outro homem de Deus que conquistou alguém do seu círculo de relacionamento, que foi André. E ele conquistou para Jesus nada mais, nada menos do que Pedro, o apóstolo Pedro. Olha o que a Bíblia diz em João, capítulo 1, versículo 41 a 42, diz assim: a primeira coisa que André fez, olha só, João capítulo 1, versículo 41, a primeira coisa que André fez foi procurar o seu irmão Simão e lhe dizer: achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. Então André levou o seu irmão a Jesus. Olha que coisa linda. A primeira coisa que ele fez depois que teve um encontro com Jesus, não foi a segunda coisa, foi a primeira, irmãos. Estava na lista de prioridade de André, estava no topo de suas prioridades. Depois que ele teve um encontro com Jesus, a primeira coisa que ele fez foi procurar o seu irmão Pedro, Simão Pedro, e dizer: olha, nós encontramos o Messias, nós encontramos um Cristo, eu tive um encontro com Cristo, nós tivemos um encontro com Cristo. E a Bíblia diz que ele levou seu irmão até Jesus.
O que nós aprendemos com isso? Nós precisamos levar as pessoas do nosso círculo de relacionamento a Jesus. Nós precisamos levar os nossos pais a Jesus, nossos irmãos a Jesus, os nossos primos a Jesus, a nossa família a Jesus, os nossos amigos a Jesus, os nossos colegas de faculdade, de escola, de trabalho a Jesus. Nós precisamos levar as pessoas do nosso círculo de relacionamento a Jesus. Amém? Nós precisamos levar as pessoas que nós amamos a Jesus Cristo. Então a primeira coisa que ele fez foi procurar o seu irmão e compartilhar a boa nova com o seu irmão, e compartilhar as boas notícias com o seu irmão. Então, através de nossas amizades, nós podemos evangelizar aqueles que ainda não são evangelizados, aqueles que ainda não têm um encontro, não tiveram um encontro com Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Quarto, através de nossa disposição de ouvir, como eu já falei. Às vezes a pessoa quer que você ouça. Às vezes as pessoas estão sobrecarregadas de tantas dificuldades, de tantos problemas, de tantos desafios, de tantas dores, dúvidas, medos, incertezas, problemas familiares, problemas no casamento, problemas na questão da saúde, problemas na questão com os filhos. E muitas pessoas não têm com quem compartilhar. E elas, quando conhecem você, elas querem abrir o coração com você, compartilhar parte da sua vida com você. E você precisa ser um bom ouvinte, porque à medida que você aprende a ouvir com empatia as pessoas, aprende a ouvir se colocando no lugar delas, aprende a ouvir com a disposição realmente de ajudar, de orar por elas, de trazer um conselho de Deus, da palavra de Deus para essas pessoas, você abre a porta para evangelizar essas pessoas. Quando nós estamos dispostos a ouvir as pessoas, suas dores, seus sofrimentos, suas necessidades, nós temos acesso à chave que abre o coração delas. E se o coração delas se abre para nós, fica mais fácil compartilhar a mensagem do Evangelho com estas pessoas. É uma chave. Diga para o seu irmão, ouvir é uma chave. Se você está disposto a ouvir, você tem uma chave para o coração de muitas pessoas. Amém? A Bíblia diz em Provérbios capítulo 18, versículo 13, quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Provérbios 20, versículo 5 diz, os pensamentos de uma pessoa são como água em um poço fundo, mas quem é inteligente sabe como tirá-los para fora. Olha aí, os pensamentos de uma pessoa são como águas de um poço fundo, mas quem é inteligente, ou seja, quem tem discernimento, sabe tirá-los para fora. Então você está disposto a ouvir as pessoas? Você está disposto a doar parte do seu tempo para ouvir? Se você faz isso, você tem um coração de muitas pessoas e fica muito mais fácil para você compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo. Quinta coisa, como eu posso compartilhar? Através de um convite, gente. Eu posso compartilhar o Evangelho através de um convite. Por isso eu sempre brinco que é um pecado vir ao culto e não convidar alguém. É um pecado ir à célula e não convidar alguém, porque um convite pode mudar a vida de uma pessoa. Eu mostrei para vocês aqui 2 exemplos de pessoas que convidaram outros a ir a Jesus. Filipe convidou Natanael a ir a Jesus, e André convidou Pedro a ir a Jesus. Um convite pode fazer com que aquela pessoa tenha a oportunidade de ter um encontro com Jesus. Isso é maravilhoso. Convide seus amigos, convide seus familiares para que venham aos cultos, para que possam ir a uma célula com você. Olha o meu testemunho, já contei para vocês várias vezes o meu testemunho. Um convite, Deus usou, um convite que o meu primo Rafael fez. Ele me convidou um dia, numa quinta-feira mais ou menos, ele me convidou para ir ao culto que aconteceria no sábado. Ele disse, vem comigo no culto no sábado, né? E ele fez esse convite meio que de longe, porque eu ia passando de bicicleta e ele me chamou, gritou meu nome, eu parei. E é uma distância assim mais ou menos de 100 metros. Ele ficou falando, olha, vai ter culto sábado, estamos fazendo vai ter um evento, um programa especial na igreja, vem sábado. Eu disse, tá bom, sábado eu vou, de longe. Ele falou, vem mesmo, tá, me convidou. E eu fiquei com aquele convite no coração. Só que chegou o sábado, e eu fui trabalhar, eu trabalhava até as 2 da tarde, depois saía de lá, ia para um curso de computação que eu fazia na época, um curso bem antigo, chamado MS-DOS, bem antigo. A maioria aqui não sabe nem o que é isso.
E eu chegava 7h20 em casa, porque eu terminava o curso 7 da noite. Então, trabalhava a manhã inteira até parte da tarde, depois fazia o curso e terminava, era um intensivão, era 3 horas de curso, e saía de lá mais ou menos 7 da noite. Eu já ficava pelo centro mesmo para não ter que voltar na cidade nova. Então, saía do trabalho 2 e pouco, ficava pelo centro, comia alguma coisa ali até a hora de começar o curso. Chegava em casa 7h20 mais ou menos. Aí cheguei nesse dia mais ou menos esse horário, o culto começava às 7h30. Eu disse, rapaz, eu não vou a esse culto não, estou muito cansado, hoje o dia foi puxado. Rafael, meu primo, me convidou, mas não vou não. Aí fiquei assim, pensando, depois pensei comigo mesmo, falar, puxa vida, mas crente é um bicho muito chato, velho. Se não for esse culto hoje, Rafael vai ficar no meu pé, falando toda hora. Ó, sabe de uma coisa? Eu vou logo nesse culto, vou pagar logo essa visita, pelo menos não fica no meu pé. Eu fui com esse coração, queridos. Eu fui com esse coração e com esse pensamento. Mas quando eu cheguei lá no culto, a glória de Deus me envolveu, a palavra de Deus me envolveu, aquele ambiente de glória, do louvor me envolveu, e nunca mais eu saí da presença de Deus. Naquele dia, dia 16 de setembro do ano de 1995, foi o dia que eu fui a primeira vez na igreja, eu me converti a Jesus Cristo, em meu coração. E em novembro daquele mesmo ano, dia 15 de novembro daquele mesmo ano de 95, eu me batizei. Já fazem mais de 25 anos que eu estou caminhando com Cristo Jesus. Um convite que o meu primo teve coragem de fazer para mim. Se ele não tivesse feito esse convite, onde eu estaria? Um convite pode mudar a vida de uma pessoa para sempre. Um convite. Amém? Então, através de um convite, você pode compartilhar o Evangelho. Você pode compartilhar. Convide as pessoas para vir com você. Amém? A Bíblia nos fala em Lucas, capítulo 14, verso 23. Olha o que diz, olha que interessante esse texto. Vá pelas ruas e qualquer outro lugar e convide a qualquer uma pessoa que você encontrar para vir com você, para que a minha casa esteja cheia. Lucas capítulo 14, versículo 23. Vou ler de novo. Vá pelas ruas e qualquer outro lugar e convide a qualquer pessoa que encontrar para vir com você, para que a minha casa esteja cheia. Então convide, queridos. Deus quer que a sua casa esteja cheia. Amém? Diga para o seu irmão, Deus quer que a sua casa esteja cheia. Aleluia. Glória a Deus. Outra forma de evangelizar é através de uma vida de louvor a Deus. Através de uma vida que louva, que honra, que bendiz o Senhor. Em Salmos 40, versículo 3, o salmista diz assim: Ele me ensinou a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Quando virem isso, muitos temerão ao Senhor e nele porão a confiança. Quando as pessoas começarem a ver você louvando, adorando a Deus, uma vida de louvor a Deus, você não tem murmuração na sua boca, você não tem reclamação na sua boca, você não é uma pessoa azeda, por mais que você esteja enfrentando lutas, dificuldades. Gente, é complicado conviver com gente azeda, é complicado conviver com gente sem esperança, é complicado conviver com gente que só foca em problemas, só foca em coisa ruim. Você pensa que eu e a pastora, que eu e minha família também não enfrentamos problemas? Enfrentamos. Desafios, problemas, adversidades, lutas, mas a gente prefere focar nas coisas de Deus, focar na bênção de Deus, focar na presença de Deus, focar na bondade de Deus, focar na misericórdia de Deus, focar no amor de Deus para com as nossas vidas. Diga amém se você está entendendo. Então, quando você tem uma vida de louvor, quando a sua vida ecoa louvor, quando a sua vida ecoa a exaltação ao Senhor, o que acontece? A sua vida está testemunhando de Jesus Cristo. A sua vida está testemunhando do Evangelho. Quando você louva a Deus. Mas louvar não é só cantando, é a sua vida louvando a Deus. Uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida abençoada. Eu ouvi um testemunho uma vez de um irmão, um pedreiro, crente, cheio do Espírito Santo. E ele estava fazendo serviço em um prédio bem alto, pendurado naquelas gangorras que eles fazem, né? Um perigo absurdo. E ele ali dentro, ali naquela gangorra, acho que rebocando a parte de fora de um prédio.
E dentro do prédio tinha um empresário muito rico, amargurado, entristecido, com muitas situações. E aquele irmão, naquele trabalho tão duro, tão difícil, tão perigoso lá fora, adorando a Deus, cantando, fazendo seu serviço com alegria, assoviava, cantava. E aquele homem pôde fazer uma comparação da vida dele. Ele disse: puxa vida, eu estou aqui nesse conforto, nesse ar-condicionado, mas por conta das minhas dificuldades, dos meus problemas, estou tão estressado, estou tão angustiado. Esse homem, num trabalho desse aí fora, num perigo desse, está aí, louvando o Deus dele, cantando, cantarolando, assoviando. Que diferença! Então faz as pessoas refletirem, queridos, que a diferença não é o que a gente enfrenta, não é a circunstância. A diferença é Cristo Jesus na nossa vida. A diferença é Cristo Jesus na minha vida e na sua vida, amém? A Bíblia diz: se a casa estiver edificada sobre a rocha, a casa é a vida, a casa é a família, a casa é o lar, a casa é você mesmo. Se a sua vida estiver edificada sobre a rocha que é Cristo, pode vir tempestades, vendavais, tempos difíceis, tempos ruins. Quando tudo isso passar, você vai permanecer de pé, amém? Você vai permanecer de pé. Então você não precisa ter uma vida amargurada, focar nas dificuldades, focar nos problemas, focar nas dores, ficar reclamando o tempo todo, murmurando o tempo todo. Tem crente que parece que foi batizado em suco de limão, porque a cara é sempre amarrada. Não é verdade? Tem crente que acha até que não pode sorrir, que sorrir é como se sorrir não expressasse santidade. Tem crente que acha que sinônimo de santidade é uma cara carrancuda, é uma cara fechada. Mas a Bíblia diz que o coração alegre faz o rosto ficar bonito, irmãos. O coração alegre faz o rosto ficar bonito. Aí as mulheradas aí, né, lutando com tantas coisas, tantos cosméticos para ficar com o rosto mais bonito. A melhor coisa para você ficar com o rosto bonito é ter um coração alegre, ter um coração feliz, amém? E para ter um coração feliz é o quê? É se encher de Jesus e focar em Jesus, e focar na bondade de Jesus, e focar na graça de Jesus, e focar no amor de Jesus, e focar no perdão de Jesus, e focar no quanto Jesus te ama, no quanto Ele é poderoso, do quanto Ele é glorioso, do quanto Ele é extraordinário. Aí você foca em Jesus Cristo, o seu coração se enche de alegria, porque se você focar no problema, se focar na dificuldade, se focar nos obstáculos, você fica com o coração azedo. Se você foca nos traumas de infância, você fica com o coração azedo. Então foca em Cristo e deixa a alegria do Senhor encher o teu coração. E à medida que a tua vida é cheia de louvor, isso vai evangelizar as pessoas à tua volta. Porque que testemunho a gente vai dar como um crente, irmãos, para aqueles que estão à nossa volta, se a nossa vida é cheia de amargura? Observe o apóstolo Paulo, preso numa prisão. Alguns dizem que ele estava preso numa prisão subterrânea, com esgoto até até metade do seu corpo. E ele escreve a carta de Filipenses dizendo: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Como é que um camarada escreve uma carta pedindo para o povo se alegrar, quando ele mesmo está numa situação tão terrível como essa? E a carta de Filipenses é uma das cartas que tem um tom mais alegre do apóstolo Paulo. Amém, queridos? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então a alegria do Senhor em nós, uma vida de louvor em nós, faz com que as pessoas sejam evangelizadas, mesmo que a gente não diga uma só palavra. A Bíblia diz que Paulo estava preso, Paulo e Silas. Olha que tremendo isso. Depois de tomar uma surra, as costas deles todas dilaceradas do chicote dos algozes. Atos 16, versículo 25 em diante. A Bíblia diz que eles começaram a cantar meia-noite. Eles não reclamaram, não murmuraram, eles começaram a cantar. Eles tinham todos os motivos do mundo para reclamar da vida, para murmurar, para ficar praguejando, para ficar murmurando. Mas eles não fizeram isso. A Bíblia diz que eles começaram a cantar. As costas estavam toda ela cortada dos chicotes, mas eles começavam a cantar hinos de louvor a Deus. E naquela noite, aquilo foi um testemunho poderoso, porque naquela noite, a família do carcereiro inteira se converteu a Jesus Cristo e foi batizada naquela noite. Por quê? Porque Paulo e Silas decidiram louvar a Deus. Uma vida de louvor a Deus é uma vida de testemunho para aqueles que não são crentes. Uma vida de louvor a Deus é uma vida de testemunho para aqueles que não são de Jesus, irmãos. Então pare de ficar reclamando, tira essa cara amarrada, bota um sorriso no seu rosto.
Fala para o seu irmão, dê um sorriso, meu irmão. Tira a cara amarrada, tira a cara carrancuda. Dê um sorriso para Jesus, dê um sorriso para a vida. Amém? Problemas todos nós temos. Todos nós temos problemas. Todos. Uns mais que outros, tudo bem, é verdade? Mas você está aqui, você está vivo, você está com Jesus na sua vida, você está na presença de Deus. Isso é o que importa. Amém? Então nós precisamos permitir que a nossa vida ecoe louvor ao Senhor. Você pode dar um glória a Deus? Amém? A nossa vida precisa ecoar louvor. Então olha o que a Bíblia diz, Salmo 40, versículo 3. Ele me ensinou a cantar uma nova canção. Você quer aprender com o Senhor Jesus a cantar uma nova canção? Mesmo em meio às suas dores, dificuldades, ele diz, ele me ensinou a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Quando virem isso, muitos temerão o Senhor e porão nele a sua confiança. Quando eles virem você cantando uma nova canção para o Senhor, quando eles virem você adorando o Senhor, apesar dos seus desafios, eles vão crer no Senhor, eles vão colocar confiança no Senhor através da sua vida. Diga amém. Então são maneiras de evangelizar. Por que nós precisamos compartilhar a nossa esperança? Porque todas as pessoas precisam daquilo que Jesus tem para oferecer. A Bíblia diz, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Todas as pessoas precisam daquilo que Jesus tem a oferecer. Paz, perdão, vida eterna, reconciliação com Deus. Todas as pessoas precisam daquilo que Jesus tem para oferecer. Cura física, cura da alma, cura das emoções. Todas as pessoas precisam daquilo que Jesus tem para oferecer. Por que eu vou evangelizar? Por que eu preciso compartilhar minha esperança em Cristo? Porque Jesus me mandou fazer isso, é a ordem dele. Marcos 16, 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É a ordem de Jesus. Por que eu preciso compartilhar minha esperança em Cristo? Porque nós somos gratos a Deus e nós amamos pessoas. Quem ama a gente aqui? Quem ama pessoas? Amém? Só o Eides? Quem ama pessoas aqui? Amém. Nós somos gratos a Jesus e também nós amamos pessoas. Você já agradeceu a Jesus pela pessoa que foi instrumento de Deus para a tua salvação? A pessoa que foi instrumento de Deus para te convidar, para te evangelizar, para compartilhar uma palavra de Deus com você. A pessoa ou as pessoas, ou o conjunto de pessoas que Deus usou nesse processo da tua salvação. Se você é grato a Jesus por isso, e se você ama pessoas, você também pode se oferecer a Jesus e dizer, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Eu quero ser canal do Senhor, eu quero ser instrumento do Senhor. E quarto, porque nós seremos recompensados, irmãos, no céu. Por que eu preciso compartilhar minha esperança? Porque nós seremos recompensados. Provérbios capítulo 11, versículo 30 diz, o fruto do justo é árvore de vida, e quem ganha almas é sábio. O fruto do justo é árvore de vida, e quem ganha almas é sábio. Então nós seremos recompensados na eternidade. Imagine que alegria quando você chegar na eternidade e você encontrar aqueles que você foi instrumento de Deus para levar para lá. Um abraço gostoso e a pessoa te abraça e diz assim, obrigado, porque Deus usou você para estar aqui. Né? Não é glorioso isso? Obrigado porque Deus usou a sua vida, porque se não fosse através de você, eu não estaria aqui. Então nós seremos recompensados na eternidade, queridos. Há recompensas para aqueles que ganham almas. A recompensa para aqueles que doam o seu tempo, suas orações, suas intercessões, para trazer pessoas para o reino de Jesus Cristo. Amém? E eu quero profetizar que você vai ganhar sua família para Jesus. Você vai ganhar os seus amigos para Jesus. Você vai ganhar os seus conhecidos, as pessoas que fazem parte do seu círculo de relacionamento. Você vai ganhar essas pessoas para Jesus Cristo. Amém? Fique de pé no nome de Jesus. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor.